Alô! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio da Brasil Fest TV, uma extensão do Brasil Fest que está aqui. Já temos auditório, já, que maravilha! Sejam bem-vindos, mocinhas. Nós estamos mais uma vez aqui celebrando a cultura brasileira, mostrando e dando destaque, né, aos talentos brasileiros que estão fazendo sucesso no Brasil, no Canadá e no mundo. Todos estão convidados a participar com a gente hoje à noite. Essa é uma extensão do festival que é registrada aqui no Go Live TV, diretamente de Toronto. E nós temos um convidado muito especial, que eu tenho certeza que você vai gostar do papo que a gente vai levar aqui hoje. Mas, já que você está aqui, por favor, dá um likezinho aí, acompanha os nossos projetos que estão acontecendo aqui em Toronto, acompanha a Go Live TV, que está fazendo cobertura completa, com várias línguas diferentes que participam dessa casa, vários programas fantásticos que acontecem aqui diariamente. Então, por favor, dá um like, registra e vamos que vamos. Então, nós vamos chamar o nosso convidado, que é uma pessoa assim, que eu conheci recentemente, através de uma grande amiga minha, e que está fazendo o maior sucesso aqui no Canadá. Ele é o nosso amigo agora, né, Renato? Renato Vilar, que é diretor fotográfico, que tem destacado bastante aqui em Toronto e que fez um trabalho fantástico no Brasil. Ele vai contar um pouco a nossa história. Seja bem-vindo, meu lindo. Olá, Arilda, tudo bom? Obrigada, prazer estar aqui. Eu vou só te corrigir, me desculpa, meu nome é Renato Vilas. Vilas, tá vendo? Mas Vilas, todo Vilar. mundo me chama de Vilar também. Porque tem os dois L's, né? Exatamente. Muito prazer, obrigada por ter recebido o meu convite. Pelo convite. Nossa, maravilhoso estar aqui, adoro falar sobre cinema, adoro falar sobre essa aventura que é viver fora do nosso país e poder... Eu estou sabendo que você teve... Você está tendo essa aventura aqui em Toronto, mas você já teve aventuras fantásticas através dessa lente que você manobra aí no Brasil também. Então, o que é que você põe assim, para a gente entender um pouco como é que é essa vida, né, de um diretor, produtor, vamos dizer, uma pessoa que vai criar, né? A minha ideia que eu passei para você vai criar através da fotografia. Como é que é isso? Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que começou isso tudo? Pode contar, fica à vontade. Nós temos uma hora de bate-papo. Vamos lá. Eu comecei... desde pequenininho, eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia prosa, poema, poesia, crônica, enfim. Eu gostava de escrever de tudo. E eu trabalhei, eu tinha 18 anos, isso depois, mas eu tinha 18 para 19 anos, eu trabalhava como produtor cultural na minha cidade, em Brasília. E tinha um amigo meu que era produtor também, e ele estava começando um curso de roteiro para cinema. Nossa! E eu achei incrível, ele me convidou para fazer o curso, eu falei, olha, que legal, eu não sei escrever roteiro, eu sempre fui curioso com diferentes formas de escrita e tudo mais. E eu, olha, topei, vamos fazer. Nesse curso de roteiro era muito interessante, que eram duas turmas separadas. Uma era um workshop de roteiro, era intensivão, e uma outra era um workshop de atores. Atuação para cinema. Isso em Brasília mesmo? Em Brasília. Nossa, a gente nem pensa que isso acontece lá, né? Na verdade, Brasília é um dos principais polos de cinema do Brasil, né? A gente tem um dos maiores festivais de cinema, né? O Festival de Cinema de Brasília é reconhecido internacionalmente. É um festival mais voltado para a cena independente. E a cena de Brasília é fantástica. Que a gente bom. tinha projetos... Estou ficando sabendo incríveis. Agora, assim, essa parte de Brasília eu não tinha tanto conhecimento. É bom, tá vendo? Grandes cineastas que saíram de lá. Mas, então, você simpatizou com a ideia e foi fazer esse... Exatamente. Comecei esse curso de roteiro, escrevemos 2 roteiros, e ao final desse curso, o desafio era executar esses 2 roteiros. A gente tinha a turma de atores, né? Então a gente fez o casting com essa outra turma. E gravamos esses 2 filmes curtíssimos, 2, 3 minutos, em um final de semana. E uma coisa que a gente aprendeu nesse curso de roteiro é que o roteirista não tem lugar no set de filmagem. O roteirista... Isso é normal, né? Porque o dono do filme, quem tem o poder de tomada de decisões, é o diretor do filme. Então... Depois que você escreveu, passou para ele, você não tem poder de... Exatamente. Então, porque isso é uma prática da indústria, né? Se você está dirigindo um filme do qual o roteiro não é seu, você não pode ter o roteirista com você, porque é dono da história, ele vai dar pitaco ali. Então, assim, o diretor tem que ter controle total sobre a história. E aí, dito isso, eles falaram, vocês escreveram o roteiro e não é mais de vocês. Agora é dos professores que iriam dirigir o filme. E a galera do roteiro, eu incluso, a gente virou equipe. A gente falou, vocês agora vamos produzir um filme, vamos fazer um filme. Eu era mais novinho, a maioria era na faixa
da minha idade hoje. Novinho ainda, gente. O cara bem novinho. E aí eu entrei na correria com os produtores, com o diretor. Na verdade, eram dois. Era um professor então, além de você escrever, você conseguiu fazer parte da equipe hoje em dia. Isso. Que massa! Eu cheguei a ficar 30 horas direto. A gente gravou. Nossa, é muito sábado, bom, né? domingo. Quando você está assim, envolvido num projeto. E, sem querer, eu virei integrante de equipe do departamento de câmera. Desse workshop, a gente teve auxílio de 2 diretores, grandes amigos meus lá de Brasília, que logo depois disso eles gravaram um filme, um curta, e me convidaram para participar, para ser da equipe. E foi até engraçado que eu fiz o trabalho e, assim, eu cheguei lá, verde e tudo, e eles falaram, o que eu faço? Eles falaram, não, essa aqui é a diretora de fotografia, você vai fazer o que ela precisar. Vai montar luz, enfim, faz então o que você começou mesmo aprendendo a beabá do mundo ali, cinematográfico. No final desse filme, os diretores mandaram um e-mail, falaram para cada um falar o que fizeram no filme, para organizar, né, os créditos do filme. Eu mandei lá, Renato Vilas, assistente de diretor de fotografia. Nem existe isso aí. E esse era o meu entendimento. No Brasil a gente faz um pouquinho de tudo e acaba sem imposição, né? Exatamente. Eu sou faço tudo. E aí, no filme, quando eu fui assistir o filme, estava lá Renato Vilas, maquinista. Nossa! Eu, que diabo? Como assim maquinista? Por que eu sou maquinista? Eu nem sei o que... E aí eu fui estudar mais e eu me tornei um maquinista. A maquinária, o departamento de maquinária é um maquinista, em inglês é grip, ou key grip, né, que é o chefe. É um departamento responsável, está junto com o diretor de fotografia, né, está abaixo do diretor de fotografia, é responsável por montar a parte de maquinária do set. Então, a gente até tem um ditado assim, que a gente tem o gaffer, que é o eletricista, e o grip, que é o maquinista, né? Que fica muito perto do diretor quase o tempo todo, Exatamente. Né? Enquanto o gaffer faz a luz, ele liga a luz, o maquinista faz a sombra. Então, e é justamente isso, o maquinista é responsável por fazer, por montar como é que é? Bandeira, né? Bandeirar a luz para matar ali um pouco um raio de luz que não está legal. Fazer todo o efeito de uma imagem. Exatamente, moldar a luz, montar tripé, grua. Nossa, enfim. Então você já começou dentro da panela, fervendo ali já. Exatamente. E aí desse filme eu fui emendando em outros. E aí, obviamente, comecei a trabalhar em filmes maiores e com maquinistas de carreira e gaffers de carreira e comecei a aprender com esses caras. Nossa. E esses caras naquela época já era grandes produção brasileira ou era pessoas que estavam começando como você também? Não, os meus mestres assim, né, com quem eu aprendi, eram caras que já estavam há 30 anos na indústria. Jura, que massa. E eu inclusive eu quase fiz o Faroeste Caboclo, o filme, né, sobre a música do... Eu cheguei aí ao set, me convidaram para ser contratado. Na época eu tinha um emprego, não consegui. Um dos maiores arrepenimentos que eu tive seria já pensou o crédito seu ali fantástico, trabalhar num filme. Exatamente, mas conheci lá, eles montaram a Roconha, né, que é a parte de festa, era pertinho da minha casa, eu fui lá conhecer. Mas daí eu me interessei muito pela parte técnica, por essa parte de maquinário, de luz. Que também você passou a entender mais um pouco do mundo que você estava entrando, né? Exatamente. E quando a gente deu um título, você foi pesquisar, estudar o porquê daquele título. Tá vendo como é que incentivou você a saber mais? Demais. E se potencializar também a fazer outras coisas. Isso é interessante, né? Que bom que você caiu no meio onde você achou interessante e pôde criar o seu próprio pedacinho ali dentro. Exatamente. Porque, olha, fotografia... Meu pai foi fotógrafo a vida toda e é um mundo muito complicado, principalmente, né, para quem vive de fotografia. Você tinha que correr atrás dos clientes, procurar e dar razão para eles tirar uma fotografia naquela época, né? E se não for para documento, ou casamento, ou batizado, não tinha razão para tirar fotografia. Então o mundo vem mudando tanto, né, que agora todo mundo tira uma foto e eles mesmos produzem, eles mesmos fazem tudo. Mas você, no mundo profissional, a gente tem essa ilusão de que o cinema é muito mágico, que deve ser fantástico ser um fotógrafo, um diretor de fotografia, um diretor fotográfico, porque está se expondo a esse mundo, né, que a gente se ilude no cinema. Mas, na verdade, um pouco que eu sei, que é muito trabalho, são horas
e horas, né? Horários diferentes, dias diferentes, não tem final de semana, não tem chuva, não tem sol, né? Exatamente. Como é que é esse mundo? Não é para quebrar o sonho de muita gente, mas fala a realidade para nós. Mas tem a parte bem... Tem que ser realista mesmo. Assim, depende muito de onde você trabalha. O cinema Vamos falar no Brasil, vasto, né? Que você viveu lá? Eu digo da posição que você ocupa, né? num set. Assim, quanto maior a sua responsabilidade, maior tem que ser seu comprometimento e mais tempo você trabalha. Porque, né? vamos dizer, uns 10 anos atrás, ainda a gente não estava tão acostumado com o digital ainda, uns 16 anos. Então, ainda estava aquele lance que o cara, que era o cameraman, ele viu o filme primeiro antes do diretor ver, porque ele era o único que via. Você lembra dessas lances? Eu lembro que eu já trabalhei, ajudei em vários cenários. Então, o cara via tudo para depois falar, o take foi ótimo, vamos fazer o próximo que está perfeito. Para depois o cara checar lá na televisãozinha dele e ver se está beleza. Agora não, da mesma hora que você está fazendo shooting, né, filmando, o cara está lá atrás vendo e já está corrigindo os erros digitais e tudo. Então, quer dizer, é um mundo muito louco. Então, antigamente a responsabilidade estava toda no cara, cameraman. E hoje ainda está, porque você tem que criar a ilusão que eu te escrevi no texto, vamos dizer, né? Me fala esse mundo, como é que é? Assim, o trabalho de direção de fotografia é um trabalho extremamente artístico e extremamente técnico ao mesmo tempo. No nível que exige uma responsabilidade técnica muito grande para com os outros departamentos também. Porque, por exemplo, eu estou gravando eu estou rodando um filme, mas eu não vou editar esse filme. Tem um editor. Profissionais que vão então, passar. eu tenho que estar organizado para esse editor depois poder pegar meu trabalho e dar procedimento. Então, a gente trabalha, por exemplo, a questão da claquete, por exemplo, né, que é icônica do cinema, é importantíssima, uma das coisas mais importantes no set. Você pode faltar a câmera, mas não pode faltar a claquete. Porque senão como é fazer o segmento das imagens, né? A claquete serve, exatamente, a claquete serve para você organizar onde que você situar onde aquela cena se encaixa no filme, porque muita gente sabe, a gente não grava assim, um filme em ordem cronológica. A gente faz o possível na hora de decupar o roteiro, né, de quebrar o roteiro em cronograma, faça o possível. O ideal poxa, eu quero gravar em ordem cronológica. Mas nunca é possível, porque depende da locação, depende... por exemplo, se a gente tem uma cena aqui, nesse estúdio, um filme que tem um estúdio, Coringa, por exemplo, o último, Joker, tem um estúdio lá com Robert De Niro. Todas as cenas do estúdio do Robert De Niro, inclusive a cena final, foram gravadas de forma segmentada, né? de seguida ali, de forma, no mesmo dia ou em 2, 3 diárias. Foi gravado tudo de uma vez só. E no filme, não. Aparece no começo uma cena, no meio, no final. Igual você fala, o filme foi gravado em 7 meses, mas ele ficou só 3 dias para gravar a parte dele. Ele foi e fez tudo de uma rapidinha. Exatamente. Interessante como é que... Exatamente. E para todo mundo é uma loucura, porque assim, para o diretor de fotografia, a gente tem uma coisa também no cinema que chama continuismo, que é o que garante que o filme tem uma continuidade, faça sentido, né? Aconteceu uma coisa interessante num filme que eu gravei, que a gente gravou a cena final do filme primeiro. Foi na primeira semana a gente gravou as cenas finais do filme. Era um filme, tinha sangue, violência e tudo mais. Tudo de trás para frente. Exatamente. E um dos personagens no final dessa cena estava com a roupa limpa, não tinha sangue, não tinha nada na roupa. E normal, beleza, era uma menininha. E gravamos e tudo mais. Semanas depois, lá no final das gravações, a gente tinha uma cena logo antes da cena final. E a gente precisava fazer um abraço entre o personagem principal e essa menininha. Tipo assim, eles se encontravam e tal. E a gente se tocou. Tipo, não, ele tá cheio de sangue, ele acabou de sair de uma luta, ele não pode abraçar ela, porque ela vai ficar cheia de sangue. E a gente já gravou uma cena que ela não tem um pingo. Ainda bem que você pegou. A gente teve que adaptar, virou tipo, um soquinho, assim, beleza e tal. Ai, meu Deus. E isso, na casca de nós, isso é continuismo. A gente tem um profissional específico para isso. Poder fazer essas anotações e observar, né? Porque assim, eu vejo a continuidade de fotografia, a luz tem continuidade. Porque se a gente fazia isso muito quando eu estava no Brasil, nos defeitos da novela. Isso. É maravilhoso. A gente fica assim, gente, isso não estava ali não. Olha, estava amarrada lá, ela não está amarrada aqui. Então a gente sempre notou isso, entendeu? O olho é muito crítico, né? A gente tem os detalhinhos. Mas deixa eu te falar então. Então você
fez isso no Brasil, você sabe bastante sobre o que corre atrás de uma câmera. Você nunca chegou a estudar para isso, você simplesmente foi o cara que aprendeu no tapa ali, fazendo todo dia. Aprendi na marra. E me perguntam bastante, assim, muita gente me pergunta. Meio que um tabu na indústria. A faculdade de cinema compensa? Ainda mais hoje em dia, que você tem YouTube, né? Você tem grandes YouTubers aí que são diretores de fotografia fazendo, me ensinando, mostrando. A faculdade, eu cheguei a começar aqui, né, no Canadá. Eu vim para cá, a princípio como estudante nacional. Não me deu muito, porque eu já tinha 12 anos no mercado. Então eu estava vendo... lógico, eu vi a parte teórica de sociologia, a parte de semiótica. Isso é interessante, isso você não... É difícil você pegar na prática. Mas a parte técnica mesmo, você já pouco sabia. estava adicionando. Mas eu acompanho ainda a galera que eu fiz amizades lá. Eles, a maioria era molecada que estava começando, né? Tal. Eles estão produzindo bastante, estão fazendo muito. Porque eles têm acesso a equipamento, eles estão juntos, está todo mundo com o mesmo interesse. E você então, veio estudar aqui em Toronto ou você foi estudar em Montreal? Eu vim para Toronto. Porque em Montreal tem a Concord, que é um colégio, né, que é voltado para o cinema. British Columbia ainda é o hub de produção cinematográfica do Canadá, né? Ainda domina. Toronto está em segundo lugar. Ontario, né? Está em segundo lugar. Mas é muito juntinho, assim. Eu vi um dado de 2019, foi antes da pandemia, que o governo canadense tinha investido, $30 bilhões no mercado de cinema do Canadá, e 40% tinha vindo para Ontário, 50% era para British Columbia e os outros 10% espalhados para outras províncias. Porque Toronto mudou bastante. Toronto, nos últimos 15 anos, tem muito cinema rodando aqui. E eu acho que é mais barato, menos complicado, mais seguro. Muitas as companhias americanas vieram para cá para gravar aqui e ficam anos gravando aqui. O dólar é mais barato, tem um tax rebate melhor, né? Para o mercado de Hollywood. E aqui a gente trabalha muito com união, né? Em questão de proteção trabalhista. Então, você paga a flat fee de acordo com o salário. Acho que nos Estados Unidos é um pouco complicado. Mas deixa eu te perguntar. Então, você, lá no Brasil, qual foi o seu destaque lá? Porque eu sei que você, além de ser um cara que trabalhou no cinema, produziu e fez essa aventura que você conheceu, né, o mundo cinematográfico, mas você fez algum trabalho específico que te deu mais paixão pela coisa? Ou você ficou só nesse mundo mesmo da televisão, lá do cinema? Olha, o que você fez no Brasil? Viver de cinema é difícil, né? Em qualquer lugar. Então, assim, eu não vivo, nunca consegui viver de cinema ainda. Então eu fiz, então eu fiz muita coisa no Brasil. Na verdade, eu cheguei para a área de publicidade, cheguei a trabalhar como diretor de criação. Eu sou designer gráfico também, comecei como designer gráfico. E até antes de começar cinema, eu já trabalhava como designer gráfico. E depois eu estava trabalhando em algumas agências bem bacanas lá de Brasília, agências grandes. E aí eu fui convocado para um concurso público para a Empresa Brasil de Comunicação. Nossa. Eu tinha prestado como operador de câmera, é um concurso nível federal. Como é que abre o leque, né, menino? E eu fiz, assim, meio que surgiu. Um amigo meu que trabalhava lá, já era Radiobras, né, antiga Radiobras. Saiu o concurso, tem operador de câmera, talvez você curta. Falei, legal, tal, fiz o concurso e passei. Foi um concurso bem disputado até. E aí eu entrei na TV, eu não tinha experiência com TV, então foi legal. Como é que foi isso? Outro mundo, né? E aí foi outro mundo. Na verdade, eu até fui convocado, minha convocação foi para o Rio de Janeiro, passei 6 meses no Rio de Janeiro, trabalhava na região da Lapa. Trabalhar com um programa que exige audiência, você tem que ter uma visão técnica ali, que você tem que captar as coisas que vai atrair as pessoas, ficam agarradas na tela, né? É outro mundo, né? Assim, é outra coisa. A gente tinha câmera, tem um diretor de TV, né? A gente usa o fonezinho ali, conversa com ele, pede os enquadramentos, o que tem que fazer. Programas diferentes, tem operações diferentes. E eu ali, assim, tinha um equipamento fenomenal, né? A empresa era muito novinha, né? Na época tinha acabado de abrir, o equipamento era todo novo. Então eu aproveitava meu tempo livre lá para pegar a câmera, Steadicam, né? Para eu poder operar. Me especializei em Steadicam, inclusive, lá. Ótimo. E aí, 6 meses depois, fui para Brasília. Eu trabalhei um bocado de tempo em estúdio, semelhante a isso. Assim, a gente fazia um jornal noturno
tipo o Jornal Nacional, né? Da TV Brasil, era o Repórter Brasil. Mas lá, aí eu tinha amigos no departamento de arte, então eu ajudei a produzir vinhetas para alguns dos principais programas. A gente fez vinhetas lindíssimas lá. Que bom. Então, na parte de marketing, de publicidade, você conseguiu fazer... Com o vídeo eu fui um pouquinho mais tarde. Assim, tarde. Depois então, isso foi fotografia e gráficos, né? Enquanto eu estava trabalhando na TV Brasil, depois eu fui para a rua, fui cobrir a rua como repórter cinematográfico. Nossa. Aí eu cobri todos os eventos ali de 2014... até 16 ali no impeachment, eu estava na rua cobrindo todas as manifestações. Era dia sim, dia não. Eles marcavam, né, manifestações de pessoas pró e pessoas contra em dias alternados. Mas eu estava lá todo dia. Eu Gente, não tinha você viveu ali com a casta quente, né? Tava ali. Eu vejo as imagens assim do dia da votação na Câmara, foi um dia histórico. Eu falo, eu tava aqui. E a gente era a única TV que ficava no chão. Nossa. Porque os dois lados não gostavam da Globo, da Record, por motivos diversos. E a TV Brasil era a única TV que era neutra. Podia ficar neutra. Que assim, um lado falava, a TV do governo, tal, o outro lado não assistia, não sabia. Tava nem... E tava ali, tava tudo bem. Então a gente era a única TV que estava no chão. As outras todas subiam nos ministérios e eles cobriam com câmeras, né, de cima. E a gente não, ficava no chão, no nível da galera lá. E me deram colete, capacete, máscara de gás. Tomei gás lacrimogênio até não poder mais. Nossa, mãe. Então você é um sobrevivente complicado, da Guerra Fria brasileira. Meu Deus do céu. 12 horas de trabalho no cinema não é nada. Chuva, que tranquilo. Vamos lá, tamo junto. Vamos lá pro impeachment? Não. Não, por favor. Mas que bom. Então você tem uma trajetória bem curiosa foi aí, né? Foi intenso. Aí depois que rolou o impeachment, o governo mudaram algumas coisas no Palácio do Planalto e eu fui convidado para a equipe do Palácio. Nossa, que como massa. operador de câmera da Presidência da República, né, lá dentro do Palácio. Do Temer. Era o Michel Temer na ocasião. Temer. Trabalhei nos 2 anos em que ele foi presidente. E aí era engraçado que nesse tempo eu tinha uma empresa também de casamento. Final de semana eu gravava, fazia casamento, eu fotografava e filmava. Super ocupado você aqui ali. Exatamente. E eu também fui contratado pela EFE, da Espanha, uma agência... Correspondente. É uma agência espanhola de notícia, tipo a Reuters, né? A 5ª maior do mundo, é bem relevante. E eles me contrataram como correspondente internacional. Já que você estava na guerra, né? De Brasília. Só que eu trabalhava no Palácio Planalto. Então, eu era agente duplo, né? Eu brinco. Você pode contar isso aqui? De manhã eu trabalhava com o presidente, à tarde eu estava cobrindo Polícia Federal, os escândalos que tinha. Gente, a magia que atrás da lente. Exatamente. Ninguém sabe quem está filmando, né? E tudo E o pessoal do Palácio, a segurança, todos os meus amigos, eles sempre olhavam. Eu sempre fui muito ético com isso. Então, assim, eu trocava meu crachá, eu tirava meu boto. Cara, porque eu tinha acesso, tá batendo, não. Exato, porque eu tinha acesso irrestrito a qualquer, até a residência. Tá lá dentro, né? E mas aí acabava meu horário, aí eu trocava meu crachá, botava meu crachá de imprensa, que bom. aí tirava. Aí a segurança já olhava, falava, você tá pela Espanha, né? Foi Aí ele me botava um cercadinho. Tinha era maltratado a imprensa. Né? Vai pro 2. Mas foi legal, que eu fiz alguns documentários também para a EF. Eu cheguei a fazer. Que te deu um bom entendimento, se caso um dia, vamos dizer, né? Você vai ser o grande diretor de um baita de um longa, exato, né? Você já sabe como é que é esse dilema, né? Uma parada política, uma cobertura aqui, com ser um correspondente. Né? Porque você não só viveu isso aí, mas você pode colocar ela em prática de uma forma bem real, entendeu? Ali, né? Bem real. Eu acho que você, por estar no cinema, eu sou assim. Acho que tudo que eu passei na minha vida faz com que eu sou quem eu sou hoje. Sim, eu pego pedacinhos de tudo, aí tem um dia que o dominó cai e faz todo sentido, sabe? Sim. A minha vida, de vez em quando, não está... Gente, por isso que eu passei ali. Então, acho que o cinema, as pessoas que estão atrás da câmera, têm uma imaginação muito fértil para começar, né? E depois passar por situações igual você se posicionou. Sim. Criativo, jornalista, palácio do governo. Te falar, você tem uma carga aí bem...
Mas foi bacana. Foi Que bacana. bom, Era legal. A F me mandava algumas missões legais também. Eu cheguei a cobrir um encontro indígena muito bacana, na Chapada dos Veadeiros. Fica ali Isso através deles que mandaram você através da F. Eles me falaram, olha, tem um evento, é um encontro multiétnico, aldeia multiétnica é o nome desse evento, era um encontro anual, com todas as aldeias, as tribos, as etnias indígenas do Brasil se reúnem ali. Nossa. E é um evento lindíssimo, é aberto ao público, né, para conhecer ali as tradições. E eles me mandaram lá e falaram, olha, traz 3 histórias lá pra gente, vê o que você vai achar. Geralmente eu andava com jornalista, né, que criava pauta, eu fazia as imagens e soltava. Dessa vez eles me mandaram como jornalista. Eles falaram, não, quero que você faça as imagens e constrói as histórias pra gente. E foi incrível, porque aí eu conheci a organização do evento, porque não tinha nenhuma TV lá. O Brasil não ignorou aquele evento. E a F, a Espanha, estava cobrindo. Esse que é o problema brasileiro, né? É triste, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Eu conheci algumas tribos, tinha uma tribo, os Funiô, de Pernambuco, que é uma tribo sem floresta, eles são do sertão pernambucano, cantam lindamente, a tradição deles é de cântico, assim, mas melódico, é muito bonito. Eu cobri também o Ruka Ruka, que é uma luta dos Oilapiti, uma luta, parece um sumô, uma luta bem poderosa. Brasil? Inclusive, eu compilei num documentário, né? Eu soltei, eu fiz as matérias para F, mas essas imagens sobraram, eu fiz um documentário de observação. Que massa, ali, depois você passava o link aqui pra gente. Sim, Ô, gente, falar nisso em link, vamos colocar o Instagram dele na tela também para o pessoal fazer o acompanhamento, né? Acompanhar essas histórias aí através das imagens que você tem. Todos esses trabalhos estão lá, o Ruka também está no meu Instagram. Então o Instagram dele vai estar rolando na tela aí. Vocês podem acompanhar, né, o trabalho que você fez no Brasil e as coisas que vocês estão fazendo aqui no Canadá. Mas, não te cortando, mas eu queria muito saber por que você, um cara que já estava bem estabelecido no Brasil, com essas produções, né, que você já fez lá através de vários movimentos, e principalmente esse documentário que você falou aí. Mas por que Canadá? Por que aqui? Por que esse frio todo? Um cara tão assim, carioca, né? A gente tinha eu e minha esposa estava grávida, né? Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. E quando a minha esposa está grávida da nossa filhinha, tem 5 anos agora. A gente foi na despedida de um primo dessa minha esposa, estava vindo para o Canadá. Um primo distante, assim, não tem muita... Mas a gente foi lá nessa despedida, e na volta desse jantar lá, a gente olhou para o outro e falou, por quê, né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente está aqui também? Por que está aqui? Poxa, a gente conversou assim, minha carreira me daria muito melhor aqui fora, né? Aqui no Norte. Como diretor de fotografia, como eu disse, é muito difícil. O cinema brasileiro é fantástico, mas ele é pequeno no sentido de equipes. É sempre a mesma galera que está trabalhando, o que é ótimo, assim, é legal, rola uma sinergia. Mas não é tão detalhado igual aqui fora, né? Porque eu acho que no Brasil um cara faz 500 coisas, aqui tem várias pessoas... A gente é muito bom de serviço, viu? O que eu vi aqui é que o Brasil, inclusive nos 2 filmes que eu trabalhei, os diretores e produtores falaram, cara, a gente precisa de mais brasileiro nesse set. Porque a gente é muito proativo, né? Então, e eu era gaffer, maquinista, então, assim, eu tomava bronca do diretor porque eu estava arrumando luz. Deixa eu te contar uma história. Eu conheci a equipe do Circo Soleil e eles falaram a mesma coisa. Que eles começaram a fazer as viagens e tal, e ficaram 1 ano e 8 meses no Brasil, alguma coisa assim. E a equipe virou toda brasileira, porque eles nunca viram a quantidade, como eles trabalham, a evolução da coisa, o jeito que eles preparam tudo. Então, o que você está falando é verdade. Nós também, aqui no Canadá. Eles veem o brasileiro como cara que, não, vamos tentar, vai dar certo, entendeu? Exatamente. E acontece mesmo. A gente dá um jeito, né? Eu tenho vários amigos que trabalham no Circo Soleil e são todos brasileiros porque eles entregam, entendeu? Exatamente. E tem a questão de orçamento, né? No Brasil, como o nosso orçamento é infinitamente menor, na média, né? Eu digo, no cinema independente. Ela tem que fazer tudo com dólar. A gente tem que ser muito criativo para fazer as coisas acontecerem, né? Então, e aqui é muito mais fácil levantar, né, o investimento e tudo mais. Então, acaba que você... se eu consigo levantar o dinheiro para fazer do jeito que eu quero, por que eu vou achar outra forma mais barata? Então, acaba que perde um pouco, né? Eu também já notei muito isso aqui também. Eu faço o festival, quer dizer, tem 2 anos que não acontece, mas acontece há 17 anos. E muitas pessoas chamam assim, como é que vocês conseguem fazer um festival desse tamanho,
com a verba que vocês têm. Eu falei assim, é porque a gente é brasileiro. A gente é Faz sobrevivente, entendeu? Então, você pega $1 e você tem que fazer 1 milhão com aquele $1. E você tem que dançar nos 30, porque vou ter que fazer, entendeu? Então, a gente aprendeu tanto a sobreviver. Onde você cai, você vira uma árvore, entendeu? Então, você sai daquele meio das pedras ali, esbarrando ali, aqui, e um dia você é uma árvore maravilhosa. Exatamente. Então, você olhou o seu amigo lá indo para o Canadá, indo para os Estados Unidos, onde que ele estava indo? Aí a gente meio que falou, vamos começar, né? Começamos um plano que bom, ali. eu gostei falou, de você, porque você é um cara que você olha as coisas, você cresce junto com a... Entendeu? Você não tem medo de crescer, de expandir. Tem que agarrar as oportunidades, né? Então, assim... E muita gente não observa isso, né? Na ocasião que a gente... Inclusive, a gente abriu essa empresa de casamento, até para a gente juntar uma grana e tal, para poder vir. E foi engraçado, teve um dia em Brasília é um clima meio de deserto, meio doido. De dia faz 30 graus, à noite desce para 5, 8. Aí teve uma noite que a gente estava dormindo, estava 8 graus de temperatura, minha esposa me acordou assim, desesperada. Eu falei, o que foi? Ela falou, esquece o Canadá, vamos para a Austrália. Porque estava muito frio. Ela não aguentou 8 graus de temperatura, está menos 11 hoje, né? Mas a gente estava com esse plano e tal, e aí surgiu uma oferta, a Empresa Brasil de Comunicação, em 2018, estava secando a empresa, e aí, para quem não sabe, algumas empresas não pode demitir, né, funcionário público. Então a empresa faz um plano de demissão voluntária. Você se demite voluntariamente e ganha um bônus, né? Um adiantado, uma coisa. Isso é para tirar funcionários aposentados. Fazer uma limpeza. Exatamente. Aí eu peguei, meu chefe chorou, ficou desesperado, falou, não acredito que você vai. Eu falei, vocês deram para dar. Eu peguei esse plano de demissão e a gente meio que já estava querendo vir, e aí o Brasil politicamente estava aquele caos todo, a gente falou, não, vamos embora. Não sabia a direção que ia tomar, né? Que o último que sair apaga a luz. Eu acho que muita gente saiu naquela época do Brasil, né? Muita gente. Foi uma... tipo assim, corre enquanto dá tempo. Porque acho depois que sempre que dá uma mudança de poder, assim, tem uma onda migratória, né? A gente que não concorda, né? Mas enfim. isso acontece em todos os lugares, né? Só o Brasil. A gente vê o Brasil porque, lógico, a gente é afetado diretamente. Em 2002, 2005, teve uma onda grande também de migração, né? Quando mudou o poder. Então, acaba que é normal, né? Mas assim, você foi tranquila essa travessia, vamos dizer, essa mudança? Jamais, não? Foi suor e sangue. A realidade bateu na porta? É difícil, cara. É difícil pra caramba. Porque assim, a gente veio antes... Que você também tem uma família, né? Tem uma esposa, tem filhos, minha filha, né? Tenho minha esposa. E engraçado que eu cheguei... A gente teve uma conversa muito grande pra eu me demitir, né? Poxa, o funcionário público, tá, é uma decisão de vida. É muito, eu sei. Eu tinha um emprego estável, né? Estabilidade. Nossa. E concorrido também, né? Todo mundo que... Exato. E não tem concurso toda hora, não é? Como se, então eu faço de novo e entro. Não, é uma empresa que... Você tem que pensar muito mesmo. E aí eu assinei minha demissão, cheguei em casa, minha esposa já sabia e tal. Eu falei, olha, me demiti. Ela falou, tô grávida. Parabéns, você foi papai. Tava grávida do nosso segundo filhinho. E que é um guerreiraço, minha esposa veio grávida pra cá e Nossa, tal. corajosa, a gente veio visitar, né? Viemos conhecer primeiro, né, o país. Lógico. Era unânime, até todo mundo falava, não vai morar num lugar que você nunca viu. Você não conhece e nem sabe como é que vai ser o sistema, né? E aí viemos visitar, voltamos pro Brasil, conversamos e tal. Aí nessa ocasião me matriculei, me apliquei, né, pro estudante, todo aquele trâmite. E aí vim em setembro de 2019. Nossa, e aí logo bem na porta da porta do pavio pandemia, ali, né? Da pandemia ali. O pessoal pergunta o que eu achei do Canadá. Eu falei, não sei, eu peguei o inverno e a pandemia. A quantidade de pessoas que eu já conversei, que estão aqui, tem esses 2 anos e 2 meses, vamos dizer, você não sei nada do Canadá, porque eu não podia andar. Eu estudei praticamente no meu quarto. Assim, meu trabalho é legal porque ele me leva para diversos lugares. Eu conheci bastante de Toronto, eu gravei muita coisa em muito lugar diferente, conheci muita gente diferente. Mas tudo ali, caixinha aqui. O Diogo, né? A gente fez uns trabalhos juntos. A gente podia rodar alguns dos seus trabalhos na tela aqui também, porque eu sei que você mandou algumas coisas pra gente. Algumas coisas, até rodou aqui mais cedo. Você fez participação de algumas curtas, algumas longas aqui no Canadá, né? Esse aí são alguns trabalhos do Brasil, né? Do Brasil. Antes de vir pra cá, isso é um compilado de algumas das melhores imagens. Tudo isso aí sou eu com uma câmera na mão. Jura? A maioria dos trabalhos
Eu trabalho muito assim, é o run and gun, né? Que a gente fala. Eu, minha câmera, a gente faz um conceito. Esse era um amigo meu que é mixologista. Cena de casamento. Eu entrei no seu Instagram e vi cada imagem fantástica. Eu gosto muito de fazer trabalho assim a câmera, 2 lentes, eu não tenho muita coisa. Meu equipamento a sua composição é uma coisa muito. Eu nunca investi muito assim, em equipamento. Teve uma época que eu pirava, né? Investi. Mas aí de um tempo pra cá eu falei, não, agora eu quero vender o que eu não uso. Eu quero que tudo meu caiba numa mochila e eu quero que tudo que eu queira fazer esteja aqui nessa mochila. Nossa, imagens lindas, né? Muito criativo. Essa bailarina, gente finíssima, Raiza, uma amigíssima nossa, da minha esposa. E aqui no Canadá, quais são os projetos que você já trabalhou? Porque você chegou aqui, teve dificuldade com inglês ou você fazia inglês lá no Brasil? Não, eu aprendi inglês sozinho. Aprendi jogando videogame, vendo filme. Isso lá no Brasil? No Brasil, vindo inteiro. Então você já chegou com uma noção boa. Eu já tinha uma leitura dinâmica em inglês. Eu já li livros em inglês mais rápido que eu em português. Ótimo. Mas eu nunca tinha conversado. Aí cheguei aqui que eu fui começar a soltar. Porque no Brasil a gente tem vergonha, a gente não conversa. Eu também estudei no Brasil, cheguei aqui e estava tudo quebrado. Mas eu trabalhei muito, até sotaque, pronúncia, porque meu trabalho depende de comunicação. Esse é o seu trabalho de cobrindo casamento, né? Isso aí foi um casamento. Esse é do imagem do documentário que eu fiz na aldeia. Olha que lugar lindo, olha. Eu entrevistei esse senhor. E o que você... trabalhar em cores, eu trabalho em preto e branco como fotógrafo, é muito complicado, porque acho que trabalhar com cores é bem... Não, aí é um eu tô vendo outro aqui, universo. Isso aqui já foi em Toronto, né? Tá tendo uma exposição da Amazonas em São Paulo agora, você viu? O cara fez ela todinha em preto e branco. Ele fez uma homenagem a São Paulo. Porque ele falou que colorido, trabalhar com a imagem colorida é muito complicado. Para foto e vídeo são coisas diferentes. Mas eu gosto de falar que fotografar em preto e branco é igual cozinhar com bacon. Não tem como ficar ruim. Não tem. Isso que ele falou. Ele fez um documentário dos índios, ele falou assim, não, coloquei tudo em preto e branco porque é complicado. Quando eu tenho uma foto minha que eu não tô... Que eu fotografo bastante, é mais hobby, né? Hoje fotografia é mais que eu gosto mesmo. Mas quando eu tenho uma foto que eu não estou curtindo muito, eu ponho em preto e branco e pronto, tá ótimo, agora tá linda. Porque o preto e branco adiciona uma questão meio nostálgica, aquela, né, meio noir ali, é só o contrário. Então, esse é o trailer do Death Hunt, meu primeiro filme aqui. Então, vamos falar assim, então a diferença de um fotógrafo e um diretor de fotografia é o cara que está ali atrás no cinema, ajudando o cara a fazer, criar a ideia que está no script dele. A direção de fotografia é um cargo de cinema. Né? Especificamente. Fotógrafo geralmente é atribuído ao estilo, né? Beleza. No cinema a gente chama de estilo. Porque muitas pessoas pensam que talvez não vai ter existir essa posição. E quando você fala assim, diretor fotográfico, o cara vai pensar, então eu vou estar ali só olhando o set. Não é, não é? É uma criação. Não, nunca vai acabar. O cara é responsável de colocar a minha composição, a minha história numa imagem, não é isso? É o que a gente chama de visual storytelling, né? É contar a história visualmente. Então, não é só... Porque a fotografia, a direção de fotografia, ela envolve enquadramento, né? Todos os enquadramentos, takes, né, que você vê no filme, movimento de câmera, o design de luz, né, o desenho, né, que a luz faz, e a sombra, especialmente. Né? No cinema, a sombra é até mais importante do que a luz. E tudo isso compilado para fazer a história andar, ou andar junto com a história. Né? Um exercício que eu faço bastante é imaginar uma cena que tem um diálogo, se ela não tivesse áudio, minha imagem vai mostrar para a audiência o que... Porque eu acho que eu vi alguma coisa assim, o cara falou assim, o cineasta, o cara que está fazendo o filme, ele tem uma linguagem mundial, que mesmo não falando nada, ele consegue comunicar... Universal. Então você tem que ter essa dinâmica, né? Esse poder de entregar a ideia que está passando ali, sem precisar de colocar um texto. A gente tem técnicas, né? Para isso. Por exemplo, tem uma muito básica, né, de cinema, das primeiras coisas que você aprende, é, por exemplo, a altura que a câmera está. Geralmente um personagem que está numa situação de poder na cena, a câmera vai estar posicionada abaixo dele. Você vai ver ele de baixo para cima. Você, como audiência, como superior, você vai ver né? ele acima de você. E acontece muito, às vezes. Tem uma discussão e quem tem a relação de poder na discussão, às vezes está sendo filmado de baixo para cima e o outro está sendo filmado de cima para baixo. Porque é exatamente o efeito contrário. Você vê ele lá embaixo, lá no fundo do poço.
Então, tem muitos diretores que usam isso de forma magnífica. Assim, o Tarantino, por exemplo, ele tem que é o Robert Richards, que é o diretor de fotografia que trabalha com ele, faz também filmes para o Scorsese. Ele é um mestre nisso, porque... Ele faz a leitura para você entender exatamente a mensagem. Exatamente. Né? A gravidade da discussão. Exatamente. Você ouvir o que ele está falando. Uau! Ainda mais filmes do Tarantino, que tem diálogos bem complexos, né? É um enigma aquele ali, né? Mudanças de relação de poder na cena. Aquela primeira cena do Bastardos Inglórios é uma das minhas favoritas. E eu assisto sempre, eu revejo. E o Tarantino e o diretor de fotografia, eles quebram regras básicas de cinema ali, que se ensina na escola, que você não pode fazer isso de forma alguma. E eles fazem nessa cena. Então, deixa eu te pegar você, já que parece que... Qual é o seu diretor que você tem esse foco, que você acha que faz um trabalho fantástico? Porque você falou do Tarantino, mas você tem uma pessoa que você idaliza, não é idaliza, mas que você tem tipo assim, nossa, a direção que ele pega é algo que eu gosto muito. Eu sou muito, no Brasil, eu sou muito fã do Meirelles. Eu assisto a Cidade de Deus. Tá nos meus top 5, assim. E eu assisti esses dias. Eu mostrei pro diretor do filme. A gente estava trabalhando no filme. Nossa, não tem quem passa aquele. A gente sentou e eu falei, eu quero que você assista esse filme. É um filme de 2003, se eu não me engano. 2003 ou 2000? Não sei. 3 ou 4, alguma coisa assim. Porque o menino tá com 30 e poucos anos agora. E tá no BBB, né? Tá. E esse filme tem coisas de direção de fotografia que estão sendo usadas hoje em Hollywood. Como revolucionárias, até o James Gunn, que é um diretor mais novo, faz, né, o Guardiões da Galáxia, um dos meus favoritos também. Mas coisa que o James Gunn faz hoje é visto como já foi fresh, feito lá. O Meirelles estava fazendo. Eu esqueci o nome do diretor. O brasileiro é muito criativo. O brasileiro tem uma visão muito à frente do tempo dele. Tem o Padilha também, com eu o falo Lula, pelo né, próprio dono dessa emissora aqui, o Julião de Luca. Eu conheci ele muitos anos atrás. Esse cara é muito à frente do tempo dele. O jeito que ele colocou as coisas. Quando ele fazia as filmagens. Antes de começar os selfies, ele já estava fazendo selfies, entendeu? Antes de fazer o live streams, ele estava fazendo live streams. Já fez o live stream do festival. Então, a Go Live TV incrível, é um cara assim que ele pensa muito longe, ele é muito rápido. O raciocínio dele é muito acelerado. Então, igual você está falando, o brasileiro é gênio. Então, entendeu? a gente tem algumas referências muito boas. Aqui, assim, eu sou fanático, eu gosto muito de cultura pop. Então, assim, eu sou muito fã do Tarantino, do Robert Rodrigues, um dos meu filme favorito é do Robert Rodrigues. Inclusive, esse último filme que eu fiz, o Last the Night, a gente gravou em setembro. Infelizmente, não tem nenhuma imagem, porque está na fase de pós-produção agora, está entrando na fase de pós. Era um filme de horror, mas uma aventura de horror e meio comédia. Era a história de um lutador profissional de wrestling, aquelas lutas arranjadas, que ele vai cobrir a namorada dele por uma noite no trabalho de babá. Nossa. E nessa noite um culto satânico tenta sequestrar a menina para um ritual e ele luta e sai na porrada com todo mundo. Foi um filme divertidíssimo de gravar e com referência do Sam Raimi, né, que fez A Morte do Demônio, tá até na Marvel então agora. Você trabalha... As minhas referências são essas, mais na cultura pop. Eu nunca fui muito cult, muito de cinema ucraniano, eu nunca gostei muito Mas eu já vi qual a direção que você está tomando. Então, isso vai ser muito bom para você, principalmente aqui a gente tem... Toronto é muito aberto para a dinâmica de Hollywood, né? Sim. Então, você tem muito mais possibilidade e mais... E não é nem Hollywood só, Arilda. Eu acho legal que o mercado independente aqui também está maior do que nunca. Porque os serviços de streaming estão precisando de conteúdo. Então você vê a Netflix está inundando o catálogo com produções da Coreia, por exemplo. E grandíssimas séries, né? Você vê o Round 6, o Squid Game. Foi uma das mais assistidas da história. Acho que foi desbancada agora, mas foi a maior assistida na época. Era uma série que está há 20 anos no papel. Nossa, e saiu do papel agora. Por quê? Porque agora popularizou, né? Antigamente você só podia botar no cinema, né? Naquele lugar que você vai... Isso que eu te perguntar. O mundo digital, a internet em si, está facilitando bastante, né, esses novos talentos se expor. Pessoas que criam conteúdos que antigamente pensavam só, nunca vou poder colocar essa história, porque eu não tenho condições de chegar ao cinema, né? Então,
igual você está falando, muitas pessoas já produzem o próprio mini stories dele, um curta, né? E estão sendo escolhidos através da exposição que estão colocando na rede social e pegando oportunidade como essa. Você está trabalhando no Canadá, mas nem todo mundo tem a possibilidade de sair do Brasil e chegar aqui e trabalhar na carreira que ele tem no Brasil, entendeu? Como é que essa transição para você foi boa que você conseguiu entrar no seu mundo, mas foi difícil chegar aqui e participar do seu talento? Para mim foi uma dose do meu trabalho que eu já tinha vindo fazendo. Esse vídeo que você viu ali, que tem aquele compilado, esse era o vídeo que eu trouxe. E eu tenho uma rede social chama Mandy Crew, que é uma rede social só para o pessoal da indústria. E eu fiz meu perfil lá, postei esse vídeo. E aí eu peguei esse filme, o Death Hunt. O diretor me ligou. Eu não apliquei para nada. O diretor viu, me achou. Ele estava procurando o diretor de fotografia. Ele me ligou, foi um cold call, né? Falou, meu nome é Neil Mackay, sou diretor de cinema, estou para fazer um filme. Você quer... Eu gostei muito do seu trabalho. Você quer ser diretor de fotografia? Que maravilha. No meu filme, eu falei, e era outro filme. Esse filme foi resultado da pandemia. Ele não ia fazer mais o filme que a gente ia fazer. E ele me ligou, triste, já estava adiando há um ano. Falou, pô, eu vou ter que gravar outro filme aqui, mas eu mesmo vou fazer. Ele sempre fez direção dos filmes dele, de fotografia, né? Falei, não, vamos fazer. Eu quero fazer. E era um grindhouse, né? Que é um estilo mais anos 80, 90, um filme mais trash. A cor assim. é linda, né? E aí a gente gravou esse filme em um mês. Jesus. Com 5 atores, acho que eram 5, se eu não me engano. Kim Barry, que é para o norte aqui. Mas foi incrível gravar esse filme. A gente teve esses efeitos especiais, explosão, tudo de forma prática. Que maravilha. Então você se encontrou aqui em Canadá. E foi incrível. Esse trabalho foi magnífico. Eu adorei fazer. Esse filme, inclusive, acabou de ser vendido. Ele vai tá saindo para distribuição. Uma produtora da Inglaterra acabou de comprar esse filme. E ele vai ser distribuído, em breve vai ter. Imagina você tendo o seu nome destacando aqui no Film Festival de Toronto. Já pensou? Nossa. Engraçado que eu pisei o pé aqui, eu fui no TIFF primeira vez. E eu tava na rua, nem entrei, não vi nenhum, não cheguei a ver nenhum filme, mas eu falei, pô, eu quero meu nome aqui. E vai ter. E menos um ano depois, estava meu nome nesse aí. Já pensou? Então aqui no Canadá, você já trabalhou em quantas longas? Eu trabalhei no meu segundo longa agora. Eu cheguei em 2019, na final. Então, em 2020, eu gravei o Death Hunt, que é esse que acabou de passar. E agora, em setembro, acabamos de encerrar o Last the Night. Nossa. Foi um filme que eu peguei... Um mês depois que a gente terminou o Death Hunt, eu peguei o Last the Night. Mas foi diferente. Foi um filme que eu trabalhei um ano nele. Com o diretor, fazendo shot list de equipamento. Era um filme de $1,5 milhão. Então a criação foi toda feita ali lado a lado. Foi tudo, foi todo um processo. O Death Hunt era um filme de $70 mil. Aquele filme que você viu ali custou 70 mil. E era meu desafio. O diretor virou para mim e falou, você tem que fazer parecer 5 milhões. 5 milhões. Então vamos fazer. Aqui, você está falando com um brasileiro que faz $1. Eu quebrei minha costela gravando aquele filme. Mãe. Eu quebrei a costela e continuei gravando. Você gravando ali. Nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa, que já que você tem experiência canadense agora... Isso é um clipe musical que eu fiz recentemente. Um Justin Kelly, grande músico aqui de Ontário também. Isso aí foi... Então você está conhecendo não só o cinema canadense, mas você também está vendo esse lado artístico também, que você pode explorar bastante, principalmente agora esse mundo da internet, do TikTok. As pessoas querem qualidade, eles não querem só produzir qualquer coisa, eles querem qualidade. Então você pode pegar bastante desse mundo, que muitos músicos foram descobertos nessas plataformas. Eles se tornaram grandes big hits, né? E eles precisam de talentos como o seu poder expandir ainda mais. E, como você falou, talvez não tenha um budget tão grande, mas está começando. Deixa eu te perguntar uma coisa que é curiosidade do brasileiro. Como é que é trabalhar no cinema brasileiro? Não é de se fazer do Brasil, não. Mas eu sei que no Brasil, muitas vezes, são produção independente, talvez não tenha um budget grande, não tenha um patrocínio muito grande, né? E como é trabalhar no Canadá? Porque eu sei que no Canadá, o governo dá um tipo de auxílio e tem várias outras funds que o próprio criador pode criar, ou então... corporação que faz participação. Como é que é isso? Você trabalhar com budget e você trabalhar sem budget? Você sentiu que isso acontece mais no Brasil, ou se acontece aqui, ou tem a mesma qualidade, ou acontece
O normal lá e o normal aqui? Olha, Com budget ou sem é budget? uma pergunta que eu não vou saber te responder, porque eu nunca trabalhei com budget. Não, ele simplesmente... A gente nunca tem. Não? Ah, então Não, tá bom. Então, nunca é de então é lá, suficiente. a realidade lá é a realidade daqui. Não, mas assim, uma coisa que a gente brinca muito no cinema é que assim, se o produtor tem 10 milhões, ele vai precisar de 15. Ele vai querer 15. Eu sempre penso também. Se ele tem 1, ele vai querer 2. Yes. Então, a gente sempre tá no limite. E Entendi. o bacana do cinema é isso. A gente não é... Se um diretor ou produtor, ele senta e fala, não vou fazer porque eu não tenho o suficiente, ele não é um bom produtor, não é um bom diretor. Entendi. Especialmente se você está no mercado independente, né? Brasil, especialmente. Então, Ele tem que assim, riscar, independente se vai fazer ou não. o que você faz é o caminho contrário. Você adapta a sua história para o seu budget. Você adapta, poxa, eu não posso fazer isso que eu queria porque vai custar caro. O que eu posso fazer ao invés disso, né? Então, esse que é um exercício que se faz muito no cinema e isso vai para todo o departamento. Meu departamento também. Fala, ó, eu quero gravar... Todo mundo tem que fazer com que ele encaixa. Eu quero a história gravar continua com uma... sendo a mesma dentro daquele poder ali. Exatamente. Eu quero gravar com uma Red Monstro largo formato. Ah, mas não tem dinheiro para gravar com a Red Monstro. Eu tenho dinheiro para gravar com uma Sony FX5. Beleza, Entendi. vamos gravar com a Sony FX5. Deixa eu te perguntar mas uma coisa. vou te entregar uma imagem, entendeu? A imagem é isso, você sacrifica sabendo. Mas você vai cair um pouco a qualidade. A Deixa eu te FX5 é perguntar. uma excelente câmera, inclusive. E a televisão canadense? Você nunca teve interesse em na televisão canadense? Olha, eu nunca vi televisão no Canadá, para ser bem sincero. Nem no Brasil eu assistia Assistia, TV. Eu brincava até que eu trabalhava em TV, né? E eu falava, minha esposa às vezes queria ligar a TV, eu falava, olha, a última coisa que a pessoa que trabalha no McDonald's quer é comer um hambúrguer quando ela chega em casa. então eu não gostava de ver TV, faz tempo já assim que eu não assistia, e aqui no Canadá acabei não vendo também, assim, não tendo... Mas TV foi um aprendizado muito grande para mim. Eu amei fazer TV nos 6 anos que eu trabalhei na TV Brasil, mas não é algo que me atrai dessa forma. Eu vejo que você é bem pro lado Eu sou mais de cinema, eu gosto de gravar em locação. Tem visão de criar um projeto e executar ele tanto na produção, na executar... Eu tô escrevendo um roteiro, eu tenho um roteiro original que eu tô trabalhando nele. Também nos primeiros passos ainda, não virou um roteiro ainda, mas a storyline, tô criando personagens e tal, de um filme no estilo que eu gostaria de fazer. Meio western moderno, mas meio trash também. Eu gostaria de botar minhas ideias na cabeça. Porque uma parte um pouquinho frustrante que a gente tem como diretor de fotografia é que a gente visualiza o negócio, mas o diretor visualiza outro. E aí a gente, às vezes, tem um embate. Isso rola demais e é saudável, inclusive. Nossa. E às vezes a gente não chega no meio ponto, a gente chega só no diretor, porque ele é a palavra final, né? Então, aí, quando a gente terminou esse último filme, eu falei, quer saber? Eu quero fazer o meu. Eu quero ter essa experiência. Eu ia te perguntar, você cria toda a ilusão que a pessoa está vendo na tela lá, e no fundo você não pode colocar do jeito que você quer. Então, muita coisa a gente ganha, né? Muita discussão a gente ganha, tá? Até porque tem diretores e diretores. O Neil Mackay, que é do primeiro filme, ele é diretor de fotografia também. Então, inclusive, ele foi o primeiro diretor de fotografia que ele teve, fui eu. Antes... Nos 3 filmes antes, ele que fez a operação de câmera e tudo. Então, é um cara mais técnico, ele entende mais de lente, era um pouco mais amarrado. A gente fazia junto, ali a minha visão e tudo mais. A pessoa tem que deixar o ego dela e deixar todo mundo participar. Às vezes ele tem a lente favorita dele, eu tenho a minha. Aí, muitas das vezes, eu falava, não, vou fazer do seu jeito, mas depois posso fazer do meu? Me dá um take? Dou, beleza. Aí ele ia ver minha opção e falava, não, pô, ficou bom. Porque a pessoa, quando já fez tantas vezes aquilo ali, ele tem aquela visão, cookie cutter, né? Já fiz, deu certo, vamos fazer de novo. Mas acho que todas as imagens, todo o cenário é totalmente diferente. Você não consegue fazer a mesma receita de uma filmagem que você fez em um filme funcionar no outro filme. Então, você não tem uma fórmula certa. Você tem que criar totalmente de novo, baseado na história que o cara está passando por você. Depende da... Ele pode estar acostumado a fazer um cenário visual, funcionar para ele, tem... mas é para ele. Mas será que a audiência está gostando, entendeu? Exatamente. Todo filme a gente tem um mood board, né, que a gente constrói, que são imagens de referência, qual luz que a gente vai, o design de luz, faz planta baixa. Meu trabalho também é fazer planta baixa da locação, ver onde que tem ponto de luz,
que eu vou poder ligar, onde que eu posso botar minhas luzes para costurar, para fazer aquela imagem que eu quero alcançar. É bem complexo. É uma matemática muito louca, isso aí. É o que eu falei no começo, é um trabalho artístico e muito técnico, né? Então, a gente tem a visão de como que a gente quer que fique, mas não é fácil de fazer. Não, porque não é você tem que fácil colocar botar todo daquele jeito. mundo conseguindo ver aquilo que você está tentando passar. Exatamente. Senão, se um não consegue ver aquele enquadro que você está olhando ali... Gente, que fantástico. Eu estou achando esse mundo maravilhoso. Esse último diretor que eu trabalhei, ele não é diretor de fotografia. Na verdade, ele não entende nada de câmera. Como é que tal. foi lidar com esse dilema? Porque... Aí é muito diferente. Aí eu já tenho mais responsabilidade e controle. Mais controle. É. E as brigas são mais difíceis, porque quando o diretor teima no negócio que eu sei que não vai ficar bom, e eu sei que ele não está visualizando muito bem, entendeu? Aí a gente tinha algumas conversas, mas assim, como eu falei, é saudável, é parte do trabalho, né? Poxa, todo filme... Você tem que criar junto... E não é uma hierarquia, né? Tá todo mundo trabalhando junto ali. Então, assim, não é que o diretor manda, o produtor manda. Não, existe uma hierarquia de posição, por uma questão de ordem, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho colaborativo, né? Eu sempre ouvia a minha equipe. Eu, assistente de câmera, auxiliar de câmera, vinha dar uma ideia de um enquadramento, ou mudar alguma coisa, eu falei, pô, legal. Às vezes é uma coisa que eu não estou vendo. A gente não o cinema bem feito, ele é feito de forma mais democrática, assim, todo mundo conversando e fazendo junto. Elaborando um projeto, executando junto. Fica muito melhor. Gente, pois então, a gente tem uma fã sua ali, né? A Valesca está aqui, ela veio te conhecer, assim, que já te conhece, né? E ela que falou muito do seu trabalho, falou que gosta muito do seu trabalho e ela é apaixonada pelo cinema. Ela está mandando um oi para você lá, né? Você não vai falar nada para ele, não? Valesca, sensacional. Mas se tiver pergunta, pode perguntar. A gente está aqui com a auditório aberto para poder fazer pergunta. Mas ela falou muito do seu trabalho para mim. Para falar a verdade, eu conheci o seu trabalho através da Valesca, né? E ela falou que você fez um trabalho com o Dee Snow, que fez um mini documentário com ele sobre... Eu dei muita sorte quando cheguei no Canadá. Assim, o Death Hunt foi uma delas, né? O diretor viu meu trabalho e me ligou. A Valesca foi outra. Eu tinha um grupo de brasileiros, se eu não me engano, eram de cinema, de filme, né, aqui no Canadá. Eu nem lembro como que eu entrei nesse grupo. Acho que eu vi um link, um grupo Facebook, entrei. E aí a Valesca, eu estava numa aula na Humber, a Valesca postou, falou, gente, estou precisando de um videógrafo, editor, para fazer um vídeo para uma empresa e tal. Não tem budget, aí eu entrei em contato com ela, eu falei, olha, vamos conversar, né? A gente vê um budget, vê alguma coisa. Aí fui lá conversar, a Valesca trabalhava com o Thiago, que inclusive o Thiago tem uma empresa de aroma, né? O estúdio aqui é muito cheiroso. É muito cheiroso, mas é ele que toma conta disso aqui também. As máquinas todas nas entradas aqui é do Thiago. Aí tá pago, Thiago. Tá pago, tá sim. Não, o Thiago, o Diogo... O Thiago é irmão do Diogo, né? Então eu tive muita sorte de conhecer essa galera. Pela Valesca, conheci o Thiago, maravilhoso. Estava na casa dele esses dias, comendo churrasco lá. Maravilha. O Diogo também. Acho que o último vídeo que você mandou foi o documentário que você fez, a gente podia passar aqui para ver. O Diogo soltou um documentário agora, não é meu, não foi eu que fiz, mas tem umas imagens minhas, até agradecer lá, fiquei super feliz. Nossa, que de fazer parte da história também, porque né? Muito bacana. Ele está fazendo essa... Como diz, ele tá, graças a Deus, os últimos 5 anos está sendo muito bom para ele. O Diogo né? é incrível. E é uma história muito linda. O cara é muito esforçado, corre atrás. Aí eu vi isso aí, ó. Esse aí foi você que fez isso aí, esse né? foi. Esse o Diogo me ligou, falou, bicho, eu vou pintar uma tattoo shop. Vou pintar a fachada de um prédio inteiro. Muito massa, eu vi. Aí vamos lá. E esse estúdio era novinho na época. Faz 2 anos agora. Acho que hoje fez 2 anos esse vídeo. E aí eu fui lá, bora gravar. Muito criativo. E aí ele é o nosso menininho de ouro de Toronto. Todo mundo ama esse menino. Diogo fantástico. Tem um coração muito bom. E a gente fez, na verdade, eu fiz 4 vídeos com o Diogo. O primeiro ele foi pintar uma Ferrari. Menina, aquele vídeo, eu vi aquele vídeo. Aquele vídeo é meu. Ele falou, vou pintar uma Ferrari. Você quer filmar? Eu falei, lógico. Como você vai pintar uma Ferrari, Eu bicho? vi, eu fiquei doido. Jesus! Ele pintou outro carro também, uma G-Wagon, né? Um Jeep. Nossa. E teve outro vídeo que foi um pintando as mural. jaquetas também. Você fez jaquetas não é meu. Jaquetas não é meu. Vi foi muito massa. Nessa fase, depois que a gente fez esse vídeo, o Diogo entrou num corre grande e eu também, que eu tava nesse outro filme. E a gente se desencontrou muito, assim. Ele tava no corre dele, eu não pude
Entendeu? Aí ele fez, ele continuou produzindo, Ele precisava tá continuar. num patamar muito... Essa fachada era branca e hoje Eu não é vi a mais. Ficou produção, lindíssimo. ficou muito massa. É. E Esse ele vídeo... tá mexendo com a agência lá em Miami, tá aqui, tá pra lá e pra cá. Ele vai ter né? art show dele agora, em março. É? Vai tá abrindo um art show muito bacana. Ele tá com NFT, alguma coisa assim, já rodando Sim, né? sim. Fez uma grana boa. Ele tá com a New Parabéns World para ele, eu admiro muito ele, sempre nos apoiou com o Brasil Fest. Ele, o irmão dele, sempre foi uma criatura assim, carinhosa o Diogo conosco. É fantástico. E não podemos deixar de parabenizar ele pelo trabalho. Mas que massa, então você já conhece um pouco, né, do que está acontecendo na cidade de Toronto. Isso, fui conhecendo, né? Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. A Valesca aqui, ela, graças a Deus, né, ela tem um conhecimento, ela já teve aqui um tempo atrás, depois voltou, e ela tem bastante conhecimento da comunidade, porque ela é envolvida no mundo da arte também, na música, na dança. A gente já trocou muita no ideia. teatro, na televisão. Teatro, Essa mulher é muito criativa, entendeu? E eu tenho o prazer de tê-la agora com a gente também, dando uma força aqui na TV. Mas aqui, esse papo está muito gostoso. Nós já passou o nosso tempo. Mas eu espero que você tenha gostado. E eu quero que você possa voltar várias vezes. Se tiver novos projetos, venha falar com a gente. Com certeza. Quero, sim, um dia poder trabalhar com você em um dos seus projetos. Ou então, que você venha trabalhar nos nossos projetos. Seja um cliente da nossa casa, da Go Live TV. Maravilhoso. Essa aqui é uma das plataformas que dá destaque à nossa comunidade brasileira. E é multicultural, uma plataforma multicultural. Todas as línguas fazem show aqui. Só. Então, fica à vontade de participar dos nossos estúdios. A gente tem um podcast também que a gente roda aqui também. Tem cenário para cozinha. Tem vários cenários que você pode agendar. A infraestrutura é fantástica. Se precisar de auditório, a gente tem um green room. Você pode também agendar e fazer as suas tomadas aqui. Vou usar as dependências. Criar os seus filmes nos estúdios do Go Live TV. Fica à vontade. O Juliano, eu tenho certeza que vai poder te recepcionar com o maior prazer. E muito parabéns pela sua trajetória. Que história incrível. Obrigado demais. Eu sei que a gente falou um pouco assim a correr, mas deu para entender o que você fez no Brasil, o quanto você se atirou na vida. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Obrigado. E a gente só cresce arriscando. E a oportunidade só passa uma vez. Você tem que pegar ela mesmo e agarrar pelo cabelo, sei lá, e correr atrás. Com certeza. Boa sorte para você aqui no Toronto, em Canadá, sua esposa, seus filhos, tá bom? Obrigado, Arildo. Obrigado de coração. Obrigado a todo mundo que assistiu. É um prazer ter pessoas incríveis como você aqui. Obrigado a todos os nossos audiência aí que ficou com a gente até no finalzinho. E quem não está até no finalzinho, por favor, quem conseguiu, compartilhe com seus amigos. Assina o nosso canal, que é o Brasil Fest TV. A gente tem um canal no YouTube. Assina a Go Live TV, que tem vários programas incríveis que acontecem aqui diariamente. Você pode também ir lá na galeria e acessar os programas antigos que a gente já gravou. Então, fica à vontade. Esse aqui vai ficar lá? Vai ficar. Esse fica no Go Live. Isso fica no Go Live. Fica legal. tanto na plataforma, que é o do website, fica no YouTube, fica no Facebook. Ótimo. E a gente pode também colocar no nosso canal. E eu vou passar o link para você compartilhar com seus amigos também. Beleza. Um bate-papo porque gostoso. Mamãe deve estar dormindo essa hora. Pode deixar que a gente vai compartilhar com você. Um beijo, minha mãe, meu pai, que deve estar assistindo aí. Para Amandinha, minha esposa, que eu amo demais. Alice, Tutu, meus filhinhos. Lindo. É isso aí, só um beijo para eles. Gente, muito obrigado por estar com a gente, poder fazer parte desse projeto maravilhoso, que é a extensão do festival aqui em Toronto, através do movimento cultural, destacando os talentos brasileiros que estão dentro e fora do Brasil e que também... E muito legal a iniciativa, parabéns. Que bom, obrigada, é um prazer. Espero poder receber várias vezes, tá? Foi um prazer te ter aqui. Gente, obrigada à equipe da Go Live TV, obrigado, Juliano, mais uma vez. E nós estamos aqui e a gente se vê o próximo mês com mais um talento brasileiro ou mais uma destaque que está atravessando a cultura brasileira para o mundo. Um beijo, fica com Deus, a gente se vê mais tarde. Beijo, fui.